Sônia, nós estamos aqui sempre, todas as semanas, falando, cada semana num assunto diferente. Tenho certeza que vocês vão gostar do tema de hoje. Tecnologia, programas de computação, facilidade da vida do cidadão, enfim, futuro, presente, o que nós temos na internet para melhorar a nossa vida? Todo dia surge uma coisa nova. Tem as fake news lá das redes sociais, mas elas vão acabar morrendo por si mesmas. O que a gente tem que valorizar são pessoas como o Renan Barbosa, nosso entrevistado do programa de hoje. É um especialista na criação de programas que vão facilitar a vida do cidadão. Renan é serventuário da Justiça, ele é especialista em programas de alta complexidade. Eu nem sei os nomes, porque as coisas são tão técnicas nessa área que os velhinhos como eu têm dificuldade de falar. Renan Barbosa, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu, quero agradecer aqui de antemão, né, o convite. E estamos aqui, né, para falar sobre tecnologia, os sistemas, o que tem de novo aí para a gente aproveitar e para as pessoas que estão em casa usufruírem aqui. Para quem não é do meio, para quem não conhece a tecnologia profundamente, ela é feita só para pessoas geniais ou não? Ou ela pode ser acessível até a mim que não entendo nada? Cada dia a tecnologia tem chegado, né, nas casas das pessoas, seja pela própria televisão, né? Nós estamos aqui numa televisão, com certeza, com sinal digital, né? Nós já estamos com tecnologia empregada dentro aqui da emissora. Então, a tecnologia está acessível a todos, né? E cada dia mais, com pontos de rede em todos os locais da cidade, essa tecnologia vai ser mais acessível ao cidadão. Então, eu entendo que não só para aquele que sabe muito, para aquele que tem autoconhecimento, mas aquelas pessoas que utilizam ali sua rede social, o seu Instagram, o seu Facebook, a tecnologia está disponível para todos, né? Renan, o mundo de hoje é tecnológico. Não adianta a gente querer fugir disso. Essa tecnologia, quando tu acha que ela vai chegar a ser acessível à maioria e não à minoria? Eu acredito que passa pela parte de ensino, né? De conscientização. O Brasil vive um grande momento, um momento crucial, que é um problema relacionado ao estudo. Então, nós temos uma grande dificuldade em formar profissionais para que eles façam Pode tocar. Nós temos uma grande dificuldade em formar profissionais para que eles façam essa mudança social que a gente precisa, e tanto almeja, né? Alguns municípios têm dificuldade, né, em ter profissionais de tecnologia e grandes empresas também estão com uma dificuldade de contratar esses profissionais. Então, eu acredito assim, primeiro, a base de tudo é a educação. Depois da educação, a gente consegue colocar esses profissionais para atuar e, com certeza, melhorar a vida de todos da sociedade. A tecnologia ela é excelente para algumas coisas e perigosa para outras. Ela salva vidas, a medicina, a ciência, a tecnologia avançaram muito. Nós melhoramos a qualidade de vida de muita gente que tem acesso a ela. Em contrapartida, nós temos as redes sociais que podem ser extremamente destruidoras. Você imagina, Renan, um mundo com redes sociais menos canalhas como são hoje? Acredito que, assim, nós temos aí uma grande rede social, que é o Facebook, que inclusive integra outras redes sociais, né? O WhatsApp, o Instagram, são todos de um conglomerado só. Nós temos que entender que eles precisam trabalhar para isso, eles precisam chegar, num determinado momento, de combater isso de uma forma mais enérgica. Tiveram algumas atitudes, né? O Facebook teve algumas mudanças e algumas checagens que eles fizeram, mas ainda assim é insignificante. Nós temos grandes ataques às pessoas, né, nas redes sociais, ainda mais pessoas públicas, né, que as pessoas tentam de alguma forma denegrir. Então nós temos que entender que as redes sociais elas devem ser um ambiente de aprendizado, um ambiente de descontração, um ambiente de felicidade. E não um ambiente onde se propaga o ódio, se propaga a mentira. E isso, o Facebook fez algumas alterações recentemente, onde ele colocou que determinadas notícias já apareçam embaixo as checagens das notícias. Então, assim, esse é um grande passo, mas ainda foi feito muito pouco e eles precisam fazer muito mais para que a população tenha acesso à verdade. E o que está acontecendo hoje nas redes sociais é que a população está tendo acesso à mentira. E aí é uma coisa muito prejudicial a todos.
Bom, o mundo de hoje, a cada dia surge uma inovação. Parece isso, melhorou aqui, amplia ali, criam-se novos rumos dentro dessa internet que domina o planeta hoje. Tu antevê um futuro bom ou um futuro perigoso para a internet? Todo mundo que lida com a tecnologia, ele sabe que nós temos um grande potencial em fazer uma grande mudança social. Então, assim, empregos, né? Nós temos a grande probabilidade de extinguir grande parte dos empregos, né, em curto período. Então, nós temos que entender que a tecnologia ela pode ser usada, ela tem que ser usada para transformar. E isso começa, igual eu voltando ao papo da educação, isso começa pela educação para que a gente forme pessoas que saibam lidar com ela, né, com a tecnologia. Renan, eu queria fazer papel de advogado do diabo nesse contexto para dizer o seguinte: nós temos um país de enormes distâncias sociais. Nós temos um país em que há uma parte pequena da população que tem acesso a tudo e uma enorme parte da população que não tem acesso a nada. Nós temos escolas onde cada mesa tem um computador e temos escolas que não existem, elas são ao ar livre. Não tem banheiro, não tem janela, é como a música do Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Como acabar com essa distância tão grande social, de forma que todos tenham acesso a isso, Renan? Eu acredito que mudar essa mentalidade, né? Nós não precisamos ter somente um ambiente físico. Hoje nós temos o EAD, né, que proporciona também um grande aprendizado, métodos que auxiliam ao cidadão ter acesso à educação. E isso não pode partir, a gente não pode centralizar que a educação seja feita num ambiente somente. Ela tem que estar em todo momento, em toda a vida do cidadão. Por isso, a rede social tem que ser um ambiente saudável. Por isso, a educação precisa estar em todos os lugares e de uma forma diferente. Porque o que eu vejo é que a gente ainda está utilizando métodos equivocados, né, métodos arcaicos, vamos dizer assim, para uma população que precisa cada dia mais aprender sobre tecnologia. E isso é preocupante. Então, eu acredito que o grande passo é entender que nós mudamos, que a nossa sociedade mudou, exigindo profissionais mais qualificados, pessoas mais eficientes e mais comprometidas, e isso precisa de uma mudança, que haja uma mudança também na educação. Nós temos alguns países, vou citar alguns: Japão, Coreia do Sul, os Estados Unidos, que estão já num patamar de desenvolvimento tecnológico assustador até, dependendo do lado que você vai olhar. Nós estamos, no Brasil, muito longe deles, eles estão muito à nossa frente já em termos de tecnologia? Assim, eu acredito que quando nós dependemos exclusivamente do governo, aí nós ficamos bem para trás. Mas quando nós dependemos da iniciativa privada, com empresas, né, igual nosso país vive um momento agora que as empresas estão tomando a proporção. A proporção é necessária para que elas avancem. Então, nós estamos apoiando as empresas, né? Acho que isso é uma característica do governo atual, que a gente evolua o país pela iniciativa privada. E as startups, fintechs e todas as questões que envolveram agora a tecnologia, isso tem proporcionado uma grande evolução. Então, assim, quando depender do governo, eu acredito que vai ser um grande problema, mas quando depende da iniciativa privada, conforme assim, nós temos um grande exemplo disso, que é a telecomunicação. O que a telecomunicação no Brasil é hoje, né? E o que ela era quando dependia do governo, do investimento do Estado. Então, nós temos que entender que nós precisamos da iniciativa privada forte, né, para atender os anseios sociais. E isso tem acontecido. Né? Nós somos um país hoje com conexões velozes, né, na residência de cada pessoa. Alguns ainda não possuem, mas eu creio que em um curto período de tempo isso vai chegar a todos. E isso, sim, muda o nosso país. A visão das crianças, Renan, você tem filhos pequenos e deve analisar isso. As crianças têm muito mais facilidade de aprendizado dessa área. Por que isso? Qual é a análise que tu faz? Assim, as crianças, elas possuem, elas estão aptas a aprender. Eu acho que a grande questão no futuro, quando a gente envelhece, é que a gente muitas vezes se fecha naquilo que a gente já conhece, e as crianças não, elas procuram experimentar, procuram aprender, procuram entender, tocar, sentir, e isso proporciona um aprendizado.
Acredito assim, nós como adultos, temos que deixar essa parte de criança sempre ativa, né? Para que a gente continue a aprender, continue a entender que o aprendizado é necessário. E quando a gente se fecha ao aprendizado, ou quando a gente deixa de evoluir, acredito que aí a nossa morte não é definida pelo tempo que a gente deixou de viver, mas sim pelo tempo que a gente deixou de aprender. Acho que o ser humano passa a morrer quando ele deixa de aprender. Isso a gente tem que entender e tem que considerar, né? Tem gente que senta na frente do computador, e principalmente as pessoas mais velhas, a minha faixa etária, um pouco mais, um pouco menos, e entram em pânico. Por que isso? Assim, a idade, o medo, né, de avançar, o medo de fazer alguma coisa errada que provoque um desastre, né? Soltei uma bomba atômica. Exatamente. Esse medo as crianças não possuem, né? Então, por exemplo, se ela quebrar um tablet, se ela quebrar um computador, ela não tem a noção daquilo ali. Então, ela experimenta isso. E eu acho que isso impede muito a gente que tem uma responsabilidade, os adultos que têm uma grande responsabilidade, de aprender mais. A gente pode muito mais, desde que a gente entenda que as coisas são possíveis, que é possível programar, que é possível aprender tudo de novo e é possível crescer na profissão ou pessoalmente. Nós temos 1 minuto ainda nesse bloco, eu queria te perguntar, a matemática, que a grande maioria das pessoas detesta, é essencial para que se entenda muitas coisas de programas e tal. Tem alguma outra saída ou não? Tem que se especializar na matemática? Uma grande alternativa, primeiro, é entender o inglês, né? A informática hoje é inglês. Você, independente de onde você estiver, você vai utilizar muito o inglês. Eu acho que o primeiro passo em si é entender e tentar aprender por tutoriais. Na internet tem vários tutoriais no YouTube e isso você pode aprender o inglês aprendendo programação, como eu aprendi. Eu aprendi o inglês não aprendendo inglês, eu aprendi inglês aprendendo programação e seguindo tutoriais e aprendendo. Então, assim, isso proporciona, sim, isso garante para você que você vai ter o aprendizado possível para que você inicie. Aí, claro, a matemática é essencial. Não há informática sem matemática. Mas hoje existem vários algoritmos que você consegue ofuscar o uso da matemática. Muitas das vezes você não faz o uso diretamente da matemática. Você faz os usos dos algoritmos necessários para isso. Muito bem. Nós vamos a um intervalo, depois nós vamos voltar com o Renan, que ele é especialista em a criação de alguns programas importantes. Um deles é para licenciamento ambiental, tão importante aqui na nossa região. O Renan vai nos contar como funciona, de onde surgiu a ideia, se é uma forma prática, se é muito complexa, enfim, nós vamos continuar falando em computadores, tecnologia, internet e o futuro. Correndo lá e voltando aqui.